Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Meus amigos, como ultimamente estamos falando sobre o homem, o ser humano, hoje vamos falar num homem mundialmente conhecido, muito embora tenha vivido no século XVI, e que se tornou uma grande e fonte de interrogações, posto que sabia de sua grandiosidade e cultura, mas não se sabia de como ele era capaz de fazer tantas profecias. Seu nome, Michel de Notre Dame, mais conhecido como Nostradamus. Nostradamus ficou famoso por sua grandiosa capacidade de evidência, a ponto do grande mestre da literatura alemã, Goethe, na sua célebre obra Fausto, ao se referir ao Nostradamus, asseverar o seguinte: se o passado aconteceu, por que não acontecerá o futuro? A obra mais famosa de Nostradamus vem ser a lendária As Profecias, uma composição de versos de 4 linhas organizados em blocos de 100 versos. Daí ficar conhecida como Centúrias, no qual revelavam uma grandiosa capacidade de evidente, posto que se encontravam completamente acobertadas de precisões sobre o futuro. Entre grandes e intermináveis previsões feitas por Nostradamus, quero destacar a profanação do seu túmulo 200 e poucos anos após o seu sepultamento. Em plena Revolução Francesa, 4 soldados embriagados tinham conhecimento de uma lenda que dizia que aquele que tomara o vinho do crânio de Nostradamus absorveria toda a sabedoria e conhecimento de Nostradamus. Essas 4 soldados violaram o túmulo e ficaram estáticos, pois sobre o esqueleto tinha um pedaço de madeira com uma data que era justamente a daquele dia, mês e ano. Nostradamus, doente e poucos dias antes de morrer, mandou seu secretário Chavigny colocar esta placa e informou que seria o dia do seu túmulo ser violado. Mas voltando a Nostradamus, qual seria a razão ou causa para que Nostradamus fizesse tantas e tantas previsões, acertando todas? Para o estudante do livro Universo em Desencanto, não existe nenhum mistério. Trata-se tão somente de um conhecimento de causa, tendo em vista que todo efeito deriva de uma causa e toda causa gera seu efeito. Nostradamus, com o desenvolvimento do seu raciocínio, tomou conhecimento de muitas causas, e assim passou a ter conhecimento dos efeitos que essas causas iriam gerar, e quando esses efeitos seriam materializados. Pseudofenômeno que está ocorrendo com todos os estudantes desta obra altamente cultural, de grande conhecimento cosmológico, que desenvolve o raciocínio do ser humano, e este, num futuro não muito longínquo, passará a ter conhecimento dos efeitos das causas que já foram deflagradas, como, por exemplo, o conhecimento dos efeitos das causas do cidadão solitário que planta 10 caroços de manga sem que ninguém visse, e dias depois alardeia que naquele local nasceram 10 pés de mangas. Ele simplesmente nada mais fez do que revelar o efeito de uma causa que ele conhecia, não existindo, portanto, nada de sobrenatural e nem de fantástico. É conhecimento de causa e efeito o que adquire com o raciocínio desenvolvido, objetivo maior do livro Universo em Desencanto. Suas profecias compõem de quadras em versos métricos, decassílabos,
reunidas em grupos de 100, daí o nome de centúrias. Foram publicadas em várias ocasiões, uma pequena parte em 1555 e outra em 1557, sendo que das 3 últimas centúrias conhecemos apenas edições póstumas. Devido à fama de Nostradamus, veio obtendo ao longo do tempo muitos charlatões que tentam falsificar as quadras e versos para fazer dinheiro. Na Biblioteca de Paris existem alguns livros escritos entre 1600 e 1900 que usam descaradamente o seu nome, o grupo NRG. Só reconhece como originais essas essas citadas. Infelizmente, o dinheiro foi o rumo que procuraram muitas obras que falam do sábio e de sua obra, sem se importarem realmente em descobrir quem era Nostradamus e o que desejava de fato. Durante cerca de 10 anos, ele publicou um almanaque anual com fatos astrológicos, informações variadas e milhares de presságios. Alguns presságios escritos em versos, mais precisamente 141. Foram estudados em separado por serem muito similares às quadras das profecias, mas eles são muito pequeno número em relação ao todo. Ezedas, que estudaram essa parte de seu trabalho, afirmam que se tratavam de conhecimentos da sua época ou próximos, portanto de pouco valor para a época presente. Segundo entusiastas, Nostradamus teria previsto, entre outras coisas, a queda da União Soviética na quadra que diz: um dia serão amigos dos 2 grandes chefes. No entanto, céticos apontaram que essas previsões só são interpretadas corretamente depois dos fatos, nunca antes. Astrologicamente, pode-se ver que algumas quadras previam conjunções de planetas em datas futuras e respondem bem aos fatos que acontecem naquelas datas. Pesquisadores de universidades muito conhecidas, como Ottawa, Cambridge, Sorbonne, desenvolveram uma teoria em que as quadras de Nostradamus se baseavam no fato histórico anterior à sua obra e inspiraram quadras futuras. No grupo NRG, pesquisando com seriedade, já detectou mais de 100 desses fatos que passaram a ser chamados de ponto de partida, e a previsão baseada em livros, em geral, de história na sua época, bibliomancia. Algumas citações de Plutarco, um historiador grego com literais, outras o historiador romano Suetônio, outras Mirabilis Liber, etc. Devemos lembrar que entre a morte de Nostradamus, 1566 e 1650, apareceram muitos livros, principalmente porque rendiam muito dinheiro, arvorando-se produzidos por Nostradamus, de modo que, entre eles, 2 versões para o prefácio apresentado na primeira edição, denominado Carta de César, e espantosas 7 versões para o prefácio final, denominado Carta de Rei Henrique II. Há versões, além dessas que falamos, sabidamente falsas, outras evidências em que edições apresentadas como verdadeiras podem ser antedatadas. Há também importantes livros da época que se contrapunham a Nostradamus, os quais permitem inferir que havia outras edições que não sobreexistiam e afirmavam coisas de tal forma que um grupo de Ezedas franceses, que por ser de sua língua natal, foram os que leram mais dessas edições e congêneres, como as profecias de Pabilon, e outros que sustentarem a tese de que Nostradamus não era uma pessoa real, mas apenas um personagem. Alguns estudiosos, como Jean-Claude Becker e Collège de France, em Paris, propõem que Nostradamus não escreveu sobre o futuro, mas sobre o presente, usando de códigos por causa dos tempos conturbados que ele vivia. A profecia que mais repercutiu em sua carreira foi escrita na primavera de 1523,
O jovem Nostradamus, aos 20 anos, escreveu próximo ao fim: clarões iluminarão o céu, de Czar, os mais alto renunciará. O ditador padece, enquanto o rei dos santos derruba a sua última lágrima. Vers la fin, la ciel clignon éclaire, les stars les plus hautes des missionnaires, les dictateurs soufflent tandis que les rois santé frappent des dernières larmes, sendo claramente visível a descrição do que precederia Apocalipse. A sabedoria de Nostradamus está no desenvolvimento do raciocínio, que ele tinha e que lhe permitia conhecer a causa e assim antever o efeito que a causa fatalmente iria gerar. Por essa, entre milhares de razões, é que tenho o prazer de recomendar a todos o livro Universo em Desencanto. E aproveito a oportunidade para sortear a partir da semana que vem o primeiro volume dessa obra grandiosa, Cultura Cosmológica. E assim, agradeço a audiência. E até a próxima, meus amigos, com um forte abraço.